Números 22, verso 32. Eu não sei por que eu tomo isso aqui agora. Deus sabe. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Deus amado, Pai de misericórdia, de bondade, todo pregador e toda a igreja consciente sabe que esta é a hora mais sublime, mais tremenda, mais importante e mais perigosa que existe. É a de falar a palavra do Senhor e de ouvi-la, porque justamente nas reuniões dos santos é que Satanás está para acusar os justos. E Paulo disse que as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. E ele, o inimigo, procura às vezes fazer a pessoa entender a coisa de uma maneira errada, para assim se entristecer e dar lugar ao diabo. Não deixe que nenhum de nós entenda aqui de uma maneira errada. A pior situação de um homem e de uma mulher seria tomar a palavra do Senhor como uma palavra do homem, uma palavra proposital. Isso seria quase que como uma blasfêmia, um engano terrível, se é de fato o Senhor que está falando. Livra-nos deste perigo, Senhor, tanto de um lado como do outro. Pedimos o Senhor vivificar. Dá-nos a tua palavra como foi orado aqui, Senhor. Ungir a pregação. Não olhes para mim, Senhor, mas olhe, Senhor, para o teu sangue. Olhe para a necessidade do povo. Não considere, Senhor, a minha indignidade, mas sim a minha necessidade. Não a indignidade dessa gente, mas sim a sua necessidade. Aceita a nossa fé nesta hora. Perdoa toda a nossa leviandade. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diz que um rei era muito antipático ao povo, muito enjoado, odiado. Onde ele passava, ele era excomungado. Tinha uma velha que todas as vezes que ele passava ali, ela o abençoava. E aquilo o implicou, porque ela era a única pessoa do seu reino que o abençoava. Ele disse: por que todo mundo me amaldiçoa e só você me abençoa? Ela disse: majestade, seu rei, né? É porque depois de ti pode vir um pior. Depois de você pode vir um pior. Então é que Deus te abençoe, que você possa continuar aí. Ela foi sábia, ela foi inteligente, não é? Às vezes há situação que você está clamando, chorando e lamentando, insatisfeito, e logo aquilo passa e você às vezes tem saudade daquilo depois, daquele sofrimento, porque vem coisas piores depois, mais difíceis, e que aquele sofrimento de antes se torna um motivo de saudade. Você fica com saudade do passado, e a coisa mais triste que existe é você ter saudade do passado. Por isso Paulo disse: esquecendo as coisas que para trás ficam. Não é somente as coisas más, as coisas boas também. Lembrando das coisas boas que tinha em Sodoma, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Eu não creio que ela olhou para trás e não tinha seu coração presa no sodomismo. Ela devia ser uma mulher muito decente, sofredora também com seu marido. E não se esquece somente de coisas más, se esquece de coisas boas e não se lembra somente de coisas más, mas se lembra de coisas boas. E Paulo diz: deixando para trás. Agora isso é num sentido, porque o próprio salmista orou: bendize a minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, te redime do mal. O profeta, Deus falou com ele: quando qualquer coisa te acontecer, você volte aqui. É um marco que a pessoa tem. Deus dá um marco para ela. É um marco onde você volta ali. Isso é importante. Então você não pode esquecer de determinadas coisas, mas muitas coisas você tem que esquecer. E se nós não nos esquecêssemos, nós estaríamos sempre suspirando pelas panelas de carne, pelas panelas
de alimento no Egito. E nós estaríamos aqui até com saudade daquela mocidade entrando com a rádio transmitindo no local, ao vivo, e batendo caixas e cantando, em movimento e louvores. E sabe uma coisa? Não havia problema, não havia fuxico, não havia nada. Todo mundo com o coração aberto. Saudade. Davi estava com saudade do tempo que ele dava água para o seu rebanho naquela fonte. Oxalá que não tenhamos saudade do passado, mas tendo um alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Nós seríamos sempre meninos se nós estivéssemos aqui só preocupados com a cura divina, com os dons espirituais, com os resultados, com a emoção, para constatarmos e sentirmos que Deus está no nosso meio, sustentando aquilo. O irmão Branham disse: então você terá sempre uma igreja de meninos, nunca amadurecem. Então você tem que tocar à frente. E a coluna de fogo nunca parou, ela foi à frente. Gente com saudade da travessia do Mar Vermelho. E chegou o tempo deles dizerem: Moisés perdeu o poder. Chegou um tempo difícil que eles clamaram por Moisés, lamentaram a falta de Moisés, dizendo: Josué perdeu a direção do Espírito Santo. O povo deixou de atravessar com o Jordão baixo. Agora, quando as águas estão transbordando, é que ele quer atravessar o povo. Ele perdeu a direção, ele perdeu o controle. E aquele homem que estava com ele tinha que ter muita confiança nele. E o profeta disse que Josué é o tipo do Espírito Santo. E Caleb é o tipo daqueles que ficam com o Espírito Santo. É o tipo daqueles que ficam com o profeta. Agora, como eu disse, nós não temos um corredor fechado. Eu falei para um irmão amado, ele disse: você tem alguma coisa contra mim? Eu disse: não. A coisa que há entre nós dois é uma coisa que não tem jeito. Para que um acerto formal? Por quê? Nós podemos ir assim o resto da vida. Se eu falo no preto, você fala: mas isso aqui é branco. Se eu falo vermelho, você diz: isso aqui é azul. Tá certo? Se eu falo: isso aqui é azul, você fala: bom, mas aquele é roxo. Isso é uma coisa que não tem jeito. Eu estou falando disso, nós não podemos conversar das coisas eternas sem você pôr um porém, um mais. Então, nós podemos ir assim o resto da vida. Não tem problema. Não tem dificuldade nenhuma. Essa é a dificuldade, mas querer tirar isso aí é formalidade apenas. É bobagem. Você nasceu para isso. Nós somos assim e acabou. Agora, já o Caleb não era assim com Josué. Caleb era um homem que, se Josué ficava de pé, ele ficava também. Se Josué se assentasse, ele também se assentaria. Se Josué levantasse de madrugada, ele levantaria também com Josué e sairia sem saber para onde ir. E Caleb era assim, porque isso é um tipo do Espírito Santo no crente. Quando o Espírito Santo move, ele move através do crente. Nenhum espírito aqui poderia fazer mal a alguém se não encontrasse uma pessoa para usar. E o Espírito Santo não poderia fazer coisa alguma para quem quer que seja, se não encontrasse alguém para usar. Ele não pode fazer nada por si mesmo, por você mesma, por você mesmo, se você não for primeiro dominado por ele. O valente, enquanto não é maniatado, o ladrão não pode saquear sua casa. Isto é certo? O diabo não pode fazer nada com você antes de te amarrar, antes de te convencer, antes de apanhar, colocar os seus sentidos em harmonia. A razão com a consciência e o afeto entram em harmonia, esses sentidos com a visão e a audição e o paladar, e esses sentidos entram em harmonia, formando a lógica, o apalpar, o ver. Então, os sentidos entram em harmonia, e forma a fé, ou forma a incredulidade, a dúvida, forma a assombração. Mas é certo que se o Espírito Santo não pode dominar a você, também ele não pode fazer nada por você. O náufrago não pode ser salvo enquanto o seu Salvador não lhe dá um nocaute, ou lhe apanha pelo cabelo, por uma forma que ele não pode agarrá-lo, porque caso contrário os dois vão morrer. E às vezes o Espírito Santo tem que te dar uma pancada na nuca, te dar um pontapé e te desmaiar. O médico não pode operar uma pessoa sem antes anestesiá-la. Ele tem que anestesiá-lo. Primeiro, então, ele tinha que amarrar e a pessoa espernear e ter que tirar o apêndice amarrado ali, sentindo a dor. Mas hoje ele não pode fazer nada, ele tem que te anestesiar. Isso quebra o seu nariz, tira carne, faz isto, faz aquilo, abre a sua barriga,
tira quisto lá de dentro, abre teu próprio coração, pega no coração, tira para fora, trabalha nele. Mas ele tem que anestesiar, porque os seus sentidos não harmonizam com a dor. Os seus sentidos não harmonizam com aquilo, não tem jeito, os sentidos não deixam o médico te operar, você vendo conscientemente aquilo. Então Deus tem que fazer a mesma coisa, ele tem que anestesiar seu corpo. Diz que ele fez cair um sono profundo em Adão, para poder tirar dele a sua costela. Ele é o primeiro anestesista. Glória a Deus, aleluia. Você já pensou então por que Deus teve que anestesiar Adão e teve que adormecer a Cristo lá no Calvário para tirar dele a sua igreja? Porque a questão toda está em harmonia, e não há harmonia da razão, não há harmonia dos sentidos com a fé. A operação de Deus precisa de uma anestesia. É preciso que a pessoa, a mulher, perca os sentidos, fique débil mental para se vestir como ela está vestindo. Isso é uma anestesia, isso é perda de consciência, de senso das coisas. Por isso opera sim, e para o homem fazer determinadas coisas, ele tem que perder o senso da responsabilidade. Ele está fazendo um ato de loucura, e eu creio que para fazer aquelas coisas, Moisés, Josué, Elias, veja, quando Elias caiu em si, ele correu de Jezabel, ele disse: onde eu estava? Aquele pastor me contou que foi pregar numa zona rural, na fazenda, muita gente esperando, aguardando. E ele desceu no ônibus, a estrada passava lá e ele veio pelo pasto. A estrada carroçal, como eles falam. Então ele veio de uma vaca muito brava no pasto. E a vaca veio nele. Mas ele vinha tão alegre, tão rejubilante, dando glória a Deus, ele batia assim na cara da vaca. Batia, glória a Deus, ele espumava muita boca, até para contar ele espumava, assim, os cantos da boca, né? Quando ele ia pregar, isso aqui ficava pura espuma. Então ele dizendo, glória a Deus, e muito alegre por ser enviado ali, saber que ia pregar para irmãos, esperando, que para ele era uma grande coisa, né? Ia no espírito mesmo, e batia a pasta na cara da vaca com a Bíblia, nem tá ligando para a vaca. E glória a Deus, e glória a Deus. A hora que chegou lá e o povo tudo suspenso, aquilo já foi a mensagem. O povo tudo em suspenso. Que ele atravessou a porteira, que ele viu a vaca bufando do outro lado e começou a tremer. Isso é uma anestesia, mas quantas vezes já estive em lugar na mata, que depois de manhã, ao sair lá, mas se eu passei a noite ali, será que eu passei mesmo? Você pensa, fui eu? Alguma coisa entrou em harmonia. Teve que entrar em harmonia para você fazer aquilo, para você decidir aquilo. Teve que entrar em harmonia. E você diz assim, será que eu faria isto hoje? Ah, se eu voltasse tantos anos atrás, eu não faria o negócio que eu fiz. Se eu voltasse lá no princípio, eu não faria o negócio que eu fiz. Mas você fez. Algo entrou em harmonia. E aquilo aconteceu. E você não sabe explicar. Uma coisa você tem que ter certeza. É Deus. É Deus, não importa o que seja. A harmonia, um dos significados da palavra harmonia é paz entre pessoas. É comunhão, é um contato com entendimentos. Você não pode ter determinadas amizades sendo que você não está em paz com aquelas pessoas. Você está entendendo, não é? Então, paz entre pessoas é harmonia. Agora, a harmonia consigo mesmo. A harmonia dos sentidos. Existe a harmonia na música, que a música é composta de melodia, harmonia e ritmo, não é? A harmonia é indispensável. Em toda composição, a harmonia é indispensável. Porque se não houver harmonia, não é uma composição. Se não houver harmonia no casal, não é um casal. São dois seres lutando para viverem juntos. Não há harmonia, não há paz entre eles. Não há harmonia de sentidos, de entendimento, de natureza. Não há combinação, não há sincronização. Não há um contato com entendimentos. Não é uma convivência com entendimentos, mas sempre com choques e desentendimentos. Agora você vê que o cristão está sempre em choque, está sempre numa competição,
está sempre em desarmonia com seus próprios sentidos, com suas razões, está sempre em choque com o diabo, e ele está sempre em harmonia com Deus. Você está num choque tremendo consigo mesmo, a ponto de duvidarmos de nós mesmos. Mas quando você ouve a verdade, você vê que há algo dentro de você que está em harmonia com aquilo. Você diz amém. Amém lá dentro. O amém é lá dentro. É harmonia. Há uma harmonia entre a pessoa e Deus. E há uma desarmonia. Por isso a mente mais cansada, a mente mais combativa é a do cristão. Ela está sempre em desarmonia com a coisa errada. E outra coisa, esses sentidos são seus maiores inimigos. Agora, o profeta Amós, capítulo 3, verso 3, faz uma pergunta que poria fim no assunto, não é? Ele diz assim, ele faz uma interrogação. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É lógico que ele está se referindo a pessoas. Duas pessoas podem andar juntas, comerem juntas, dormirem juntas, viverem juntas, se não estiverem de acordo? Pode ou não? Num sentido, eu digo ao irmão Amós, pode. Se tolera, tem que haver tolerância. Tem que haver paciência, um com o outro. Mas o andar juntos aí não quer dizer propriamente fisicamente. Às vezes a pessoa está no extremo e a outra está no outro extremo. Um está no norte, o outro está no sul, e elas andam juntas, em espírito. Eu pensava no início que todo mundo que cresce na mensagem do irmão Branham era assim, daqui lá no outro lado da terra. E que todo mundo pensaria igual. De fato é assim, a noiva pensa igualzinho, porque ela tem a mesma mente. A harmonia. Ela é irrigada pelo mesmo sangue, e ela tem uma só inspiração, e quem inspira é o mesmo, é o Espírito Santo. Por isso Paulo disse, fez referência a essa harmonia em Efésios capítulo 4, porque há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, não há desarmonia. Eu sei que há branco, irmão, por que eu estou falando da cor preta, você tem que levantar a cor branco? Isso é uma desarmonia, existe de fato o branco, mas é só mostrando que não está unido em espírito. De todos os modos, há uma união em espírito. Há uma harmonia nacional, uma harmonia internacional, e o corpo de Satanás está vivendo em plena harmonia entre si. Um espírito levanta e diz assim, a calça é apertada, é justa. A saia tem que ser justa, o decote tem que ser assim, então tudo vai em cima. Depois ele levanta e fala, eu estou cansado disso, vamos botar uma calça frouxa. Então sai tudo de calça frouxa, tudo de vestidão comprido agora, tudo de saia rodada. Porque o diabo, tendo essa harmonia, ele não tem dificuldade, ele não tem que suar a camisa, ele não tem que fazer nada, ele não fica rouco, pregando aquilo dia e noite. Basta ele botar lá na tela, no figurino, então lá está. Há uma concordância, há uma harmonia, é uma fé internacional, é um espírito internacional, vestem da mesma maneira, portam-se da mesma forma, e o diabo não tem a dificuldade, basta ele dizer, agora é assim, agora é para cá, agora é para lá, agora é em frente, agora é para trás, não tem dificuldade, há uma harmonia com Satanás. Há um batismo do diabo. E nunca vi amigos, e nunca vi pessoas se entenderem tanto, a ponto de dar inveja para certos cristãos. Inveja. A maneira de certos maridos tratar suas esposas, e vice-versa. Dá inveja para certos crentes. Serve até de modelo, mas que coisa de desafio. Veja que harmonia que há entre os dois. Mas tudo pode ser feito ali da maneira que bem entendem. Tudo está combinado. A harmonia. Agora Jesus disse, não cuideis que eu vim trazer paz, harmonia. Eu vim trazer guerra. Aleluia, glória a Deus. Amém? Mas Balaão, no capítulo 22 de Números, Balaque e Balaão,
Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amorreus. Vem lá de Moabe, vem das filhas de Ló. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Angustiado, triste, preocupado, não estava dormindo, o povo não dormia, não tinha paz. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, os chamou, os reuniu e disse: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então você vê que os seus sentidos estavam em harmonia com o que de fato Israel era. Ele estava dizendo isto, que Israel era invencível. Ele estava reconhecendo com os anciãos e prevenindo-os, e ele entrou em harmonia com aquilo que era de fato real e verdadeiro, porque de fato eles passavam como um rolo compressor. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e parado está de frente de mim. Agora eu faço uma pergunta: por que certas coisas vão a certas pessoas? Por que ele não chamou a Moisés? Vamos mandar mensageiro lá a Moisés e vamos ver se nós podemos poupar a nossa vida. Vamos ver o que eles querem, se eles querem somente passagem por aqui. Vamos ver, vamos conversar com quem resolve. Mas eu fico pensando assim, por que foram enviar logo a Balaão? O que tinha Balaão? Quem era o comissionado para conduzir o povo? Era Balaão? Não, não era Balaão. Mas Balaão tinha, naturalmente, um ministério. E seu ministério era lateral, com o de Moisés. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoe-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Veja, Balaque reconhecendo a Balaão como um abençoador, como um amaldiçoador, reconhecendo-o como profeta, como boca de Deus. Então venha, amaldiçoe, porque eu sei que ele já estava em harmonia com aquilo que Balaão era. Estava querendo andar juntos, estava entrando em acordo. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. Com o preço dos encantamentos em suas mãos. Aqui eu estou trazendo fresquinha essa notícia para você. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite. Começou aí o erro. A coisa começou ali. Por que ele foi procurado? Segundo lugar, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Gente, um profeta verdadeiro iria consultar a Deus contra Israel? Contra seu povo? Se Deus podia ou não abençoar ou amaldiçoar Israel? Aceitaria qualquer isto em sua casa? Para começar, ele já pensaria: por que esse povo está me procurando? Quem sabe eu disse que ele era o único pastor do país, não é? Que servia para ele. Se ele tivesse, de fato, o Espírito Santo, ele já desconfiaria da coisa. E lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Ficaram com ele, passaram a noite com ele, dormiam na sua casa. Eles dormiram na sua casa. Havia harmonia. Dormiram na casa.
comeram com ele. Você está entendendo? Comeram com ele, dormiram em sua casa. Não, eu não vejo mal, são homens dignos, são homens bons, que mal tenho eu? Eu vou consultar o Senhor e o que ele falar eu daria a resposta. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Agora veja, Balaão tinha que saber mais do que Deus. Deus não sabia quem eram eles. E Balaão tinha que dar a resposta para Deus. Agora Deus não sabia quem eram eles. Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou, dizendo. Agora, Deus conheceu a reunião, viu a reunião de Balaque lá com os anciãos. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles. Não precisava falar. O mal está justamente aí, vocês vão ver aqui na frente. Que soe como estudo bíblico, não tem importância. Você vai ver, Deus não precisava de vir a Balaão para dar tais recomendações, se de fato ele fosse de um espírito verdadeiro. Correto? Você não precisaria estar sendo advertida, nem advertido mais sobre determinadas coisas, se você tivesse de fato o Espírito Santo. Até quando Deus tem que estar nos corrigindo? Veja, então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Agora, quem amaldiçoa a quem Deus abençoou é falso. O profeta disse: Israel tinha coisas que não eram dignas de elogio, mas estava sob o amor perfeito de Deus, estava sob a escolha, sob a soberania de Deus, que ficava indiferente a tais coisas que não eram dignas de elogio. Qual é a pessoa aqui que não tem coisas que não são dignas de elogio? Você mesmo dirá: eu sou uma das pessoas que tem muitas coisas que não são dignas de elogio. Você reconhece isso, nós reconhecemos. Mas o importante é ser de Deus. O importante é estar em harmonia com Deus, com a palavra de Deus. A coisa já começou errada. Surge uma pergunta: por que foram a ele? Por que ele acolheu, recebeu, foi educadinho? Segundo, prometer de consultar a Deus sobre se amaldiçoaria ou não a quem Deus tinha abençoado? Ora, então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Irmãos, Balaão fez uma coisa que isso não soe como sacrilégio, quase que como uma mulher ir dizer que o absurdo que já tem acontecido, isso até em certo meio, que não deveria acontecer. Um homem pegando uma família em dificuldade financeira, fazer uma proposta para a mulher, para ajudar, e aquela mulher levar a proposta para o marido, da maneira mais ingênua e simples. O senhor fulano disse assim, 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 ele me fez tal proposta e vai te ajudar se você aceitar. O que você acha? A coisa é como isto. Veja se isso tem pelo menos cabimento a mulher ouvir a proposta. Ela ir num lugar onde ela pode ouvir proposta já é uma desgraça para ela, já mostra que tem algo errado com ela. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Se o Senhor não recusasse, ele iria. Agora Deus vai julgá-lo segundo o seu coração. Deus está vendo a harmonia do seu coração com os seus sentidos. Deus está vendo por dentro e o seu amor aos prêmios. E você vê isso aqui, parece que Balaão estava agindo corretamente. Fulano foi lá em casa com a notícia, mas tem uma coisa, eu cortei ele. Antes de ele começar, quando ele estava na metade, eu cortei. Agiu correto, e Balaão estava correto. Bom, eu vou consultar ao Senhor. Mas já há uma predestinação, porque determinadas coisas vão a determinadas pessoas. E outras nunca ficam sabendo daquilo. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco.
Porém, Balaque prosseguiu. Água mole que bate em pedra dura até que fura. Sabe por que dessa insistência, né? Se um homem não insiste com uma mulher, enquanto ela está só baixando as pálpebras e sendo educadinha, ele está insistindo. Ele recebeu um não, uma coisa assim. Ele recebeu resposta verbal, e às vezes nem verbal deve existir. Não sei por quê. Eu não sei explicar isso. Deus sabe. Você sabe o que o Espírito quer dizer. Isso é que forma o caráter da honestidade, da fidelidade. Balaão é um tipo disso aqui. Porém, Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Esse é o trabalho da conquista. Esse é o trabalho da facção. Por que continuou a enviar? Ora, os primeiros receberam pousada, receberam um bom trato, foi educado com eles, e promessa de consultar o Senhor. Então, vamos insistir. Porém, Balaque prosseguiu ainda a enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles. Olha, isso está havendo uma harmonia. Os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim. Venha, você é homem de Deus, não é? Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Lembrei da entrevista do homem lá, do candidato. Disse: menina, é assunto encerrado. Falou francamente, é assunto encerrado. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa, veja como soa como verdadeiro profeta. Ah, irmão, você está enganado. Eu escutei Balaão dizer para os mensageiros de Balaque, homens honrados, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Ele falava como profeta, ele agia como profeta, mas havia uma harmonia em algum lugar. O simples fato de Balaque encontrá-lo como o indicado para ser tal instrumento, já o condenou. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Mas, meu Deus, Deus já falou, não vá. Mas Jesus disse que é para insistir. Então continue insistindo. Deus já falou para você não fazer isso. Você continua insistindo. Deus já falou o seu coração. Você continua insistindo. Você verá o fim da coisa. Aí depois ele te manda. Porque ele viu a harmonia. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite. Durma na minha casa. São homens honrados, são homens honestos. O que tem de dormir na minha casa? O que tem de comer comigo? Para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão, e Deus vinha e falava com ele de noite, disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Ah, bom, agora sim, agora eu posso ir. Você esqueceu aqui que ele disse para não ir? Então agora você recebeu a segunda visita, deu pousada novamente, deu comida novamente e prometeu ouvir minha voz, não é? Então vai com eles. E ainda revelou quase que uma vontade perfeita: você só fale o que eu disser, hein? Ah, bom, agora eu posso ir. Veja a harmonia. Nos seus sentidos, ele iria agora em harmonia com Balaque e harmonia com Deus. Que assunto tinha Deus com Balaque? Como Balaão podia servir de ponte? Mas precisava desse tipo no Velho Testamento. Precisava disto no Velho Testamento. Então veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Você sabe que certas cartas, a melhor resposta para elas é devolvê-las. Eu me lembro de um ex-presidente do Brasil. Ele recebeu uma carta desacatando
de uma outra grande autoridade. O que ele fez? Ele, como era maior autoridade do que ele devolveu a carta lacrada. Isso foi o maior desafio. Isso foi a maior prova de autoridade. Mas a mulher recebe uma carta do homem. E aquela cartinha pode ter queimado, ir para o fogo, ir para a fossa negra, qualquer coisa. Aquele homem fica pensando, ela está com minha carta. Ela guardou as minhas palavras, aquilo está escrito. Aquela declaração de amor, aquela consideração está com ela. Mas por que ele escreveu para ela já está mal? O porquê? O porquê escolher um Balaão? Já estava a desgraça dele, já está a identificação dele. Já dele ser escolhido para tal fim. Mas faça. Deus vai concordando comigo, vai concordando com você até onde, não sei, por fim seu coração pede. E Deus consente. Você sente paz em tais passos. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Agora ele foi em harmonia com Deus e em harmonia com Balaque. Seus sentidos de homem sincero foram atendidos. Porque Deus mandara, vá. Mas tem uma coisa, ainda com observação, veja como isso seria apoio. Apoio total para ele ir. Você só fale o que eu disser. Você vai, mas você só fale o que eu disser. Isso aí está dizendo para os seus sentidos que ele estava em harmonia, que Deus estava em harmonia com o assunto. Ele esquece de que Deus tinha dito para ele, não vá, não faça isso. Então Balaão levantou-se pela manhã, abaldou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. Você está vendo aí agora? Como Deus via a harmonia do seu coração com quem estava? E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Oh, mas Deus mandou, Deus inclusive recomendou, você só fala o que eu disser. E ele ia caminhando, é como a mamãe dizia, às vezes você vai. E olha lá, e proceda bem lá. É que para mim essa observação era um apoio total. Eu não quero saber que você fez nada errado. Mas na volta, o pau comia do mesmo jeito. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Agora, nada disso ficou escrito a não ser para nós. Tudo isso tem um cumprimento agora, nessa hora. Essa Bíblia não foi aberta aqui à toa. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei porquê, Deus o sabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembaiada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Começou a espancar a pobre da jumenta. Volta para o caminho. Começou a dizer para ela, esses cordãozinhos no pescoço, esses saltos altos, e começou a espancar a igreja, que transporta, que alimenta, que dá carro para ele, que faz tudo para ele, que o sustenta, e começou a espancar. Espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito. Agora o Senhor não mandou? Mandou. E por que atravessar agora? Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Tem hora que não vai ter jeito. Não vai poder desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se. Ela não podia desviar mais. Deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com o bordão. E bateu. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes?
Nossa, meu Deus. A jumenta abria a boca e dizia: quem fiz eu? Quem me espancasse essas 3 vezes? Olha, querendo se arrepiar todo. Temer largar a jumenta lá e ó. Mas ele foi dialogar com a jumenta e disse à jumenta: por que zombaste de mim? Olha, discutindo com a jumenta. A jumenta estava vendo mais do que ele. Oxalá tivera eu uma espada na mão, disse ele para ela, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu para ela: não. Então por que você me bate? Por que você está fazendo isso comigo? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão para ver o que a jumenta estava vendo. O anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembaiada na mão. Balaão não tinha espada, era um profeta sem espada. Ele tinha bordão para bater, mas não tinha espada. Ele não tinha a palavra. Mas o anjo do Senhor tinha a espada. Quando William Branham entra os cânions sabendo, pensando ser a última jornada ali, tirou o seu chapéu, e Deus veio e deixou cair uma espada em sua mão. Ele disse: que espada é essa? É a espada do rei. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém, glória ao Senhor. Então não é o anjo ver a si próprio. A jumenta estava vendo o anjo. Por fim, Balaão estava vendo o anjo. Mas agora, como o anjo estava vendo a si mesmo, não é questão de ver. Como se pode ver a si mesmo? Como se pode ver a si mesmo? O que amedronta está entre você e você mesmo. O que dá autoridade está em você. O que dá vergonha está em você. O que dá prudência está em você. O bom senso está em você. Tudo isso tem que estar em harmonia com você. O que te dá autoridade está em você. É a espada. É a palavra. É a harmonia de Deus. Amém, glória a Deus. Então você vê a si mesmo com a espada. Você vê a si mesmo, como o profeta viu a si mesmo. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Balaão podia dizer: mas o Senhor mandou, disse que era para mim. Por que eles foram na tua casa? Você foi escolhido para isso. Por que você acolheu a primeira vez? Por que eu disse para você: não vá, porque esse povo é bendito? Eles estão cheios de erros, mas são meus. Eu já disse para você não fazer. Para que você tornou a receber os outros enviados? Por que ele está trabalhando com você? Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário. Eu não estou em harmonia com você. Aí era Deus falando. Eu não estou em harmonia com você. 2 não podem andar juntos se não estiverem em harmonia. Você está recebendo Balaque. Você está recebendo propostas. Você está ouvindo isto. Você está ouvindo seus próprios sentidos, suas próprias razões. Enquanto você está em harmonia com seus sentidos, fé perfeita passará por cima de suas cabeças. E a palavra de Deus, e toda mensagem, toda pregação, toda a Bíblia, toda mensagem pregada fica parecendo que é mais nosso adversário. Pregou para mim, isso é para servir para mim. E a Bíblia, a pregação, fica sempre sendo um adversário seu. Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Eu não tenho harmonia com você. Que tinha você de recebê-los? Por que foi você o escolhido? Por que você deu cama para eles? Por que você atendeu? Por que você prometeu me consultar ainda? Quando? Quando é que uma pessoa vai consultar a Deus contra um ungido do Senhor? Contra um povo ungido e abençoado? Quando? Vai prescutar, vai investigar. Oh, mas Deus deixa, Deus permite, e até manda fazer aquilo. Porém a jumenta me viu, diz o anjo, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviar de diante de mim,
Na verdade, que eu agora tivera matado e a ela deixara com vida. Você disse que a mataria se tivesse uma espada. Pega casamento, divórcio e mata os outros. Pega a mensagem e mata. Oh, mas se essa jumenta não tivesse me visto, eu te mataria e deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Ah, você não sabia, né? Que eu sei de todas as coisas, que eu conheço o teu coração, que eu sei por onde andas. Você é inocente, não é, Balaão? Coitadinho, pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora te parece mal aos teus olhos. Se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. Eu volto, disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes. Vai-te! Mas o Senhor mandou de novo, concordou de novo para que Pedro dissesse, na segunda carta, capítulo 2, verso 15 e 16, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça. Então ele disse: vai-te. Bom, o Senhor mandou, graças a Deus, ele deixou. Mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro, em total harmonia, irmãos, ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Porque não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, estou em harmonia. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E você diria: ele está um verdadeiro profeta. E Balaão foi com Balaque e vieram a Quiriate-Uzote. Então Balaque matou bois, ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e fez subir aos altos de Baal, e ele viu dali a última parte do povo. Lá estava vendo. Ele viu ali. Aí você continua lendo e você vai ver o que aconteceu. Então o profeta vem e diz: a profecia de Balaão era verdade, era verdadeira, era de Deus. Mas lá na frente você vai ver que ele pôs tropeço diante de Israel. Ele não pôde amaldiçoar, mas ele deu a doutrina. Ele disse: a sua profecia era de Deus, mas a sua doutrina era do diabo. A sua doutrina não harmonizava. A sua profecia era de Deus, mas a sua doutrina era do diabo. Ele ensinou, porque as moabitas eram bonitas, então ele ensinou que elas vestissem de mini saia e se expusessem diante dos soldados de Israel. E com isso ele conseguiu matar 23 mil homens num dia. A doutrina de Balaão. Então é citado aqui, é que parte para a fornicação espiritual. Apocalipse 2, verso 12 em diante. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Isso foi para o Apocalipse. E lendo a era de Pérgamo, se você quer anotar, você fica sabendo melhor sobre essa doutrina. Nas 7 eras da igreja, mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina, não a profecia, mas a doutrina de Balaão, qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Ele ensinava como lançar tropeço. Irmã, vem cá. Vou te mostrar uma coisa. Vou te contar uma coisa. Sabe qual é a coisa que ela vai te contar? Ela vai pôr um tropeço diante de você. Ela está com o espírito de Balaão.
Irmão, venha cá, eu preciso de ter uma conversa com você à parte. É isto verdade? Vai colocar tropeço diante de você. E tudo isto vai te impedir, tudo isto Deus vai querer um dia. Você sabe que Símei amaldiçoou Davi pelo Senhor. E quando Joabe queria cortar o seu pescoço, dizendo: quem é esse manqueba, esse manco, esse aleijado, para amaldiçoar o rei? E esse manqueba ficava de lá para cá: você é sanguinário, você é isto, você é aquilo, e amaldiçoando, amaldiçoando. Joabe era um homem destemido, um homem decisivo, um homem de cara feia, um homem disponível, dava a vida por Davi. Ia arrancando da espada. Davi disse: não, isto é o Senhor. Não faça isto. Matar, defender, certas horas é erro. Ao próprio Joabe foi dito para não seguir aquele homem que ele matou, Abner. Mas veja aqui uma coisa, irmãos, guardem isto. Davi disse não. Ele era dirigido, ele estava em harmonia com Deus. Se não mexa com este homem, o Senhor permitiu. Ora, aquele homem foi escolhido para cumprir a vontade do Senhor, nesse sentido, no Velho Testamento. Aquele manco, aquele aleijado. E Davi então disse: não faças isso. Ele estava em harmonia com Deus, desterrado, destronado, enfrentando afrontas, porém em harmonia com Deus. Tudo estava contra Davi. Havia um bocado de homens valentes ao seu redor, cuidando de suas costas, Deus servindo, Deus guardando nas esquinas, nas curvas da sua vida, da sua jornada, da sua peregrinação. E aquele homem, como tal que era, valente, e que estava posto para defender o rei, tentou cortar o pescoço de cima daquele cão. Davi estava em harmonia com Deus, disse: não faça isso. E depois deixou Símei viver. Ele voltou gloriosamente, deixou Símei viver. Você pensa que fica esquecido? O profeta disse: Deus não se esquece, a não ser dos seus pecados que foram arrependidos e foram lançados no mar do esquecimento. Mas aquilo que não passou por esse processo está vivo hoje, como quando aconteceu 10 anos atrás, 20 anos atrás, seja quantos anos atrás. Quando aquela mulher chegou nervosa, em psiquiatra, há 15 anos sofrendo, e aquela coisa toda, e chegou no profeta de Deus, na revelação do Espírito Santo, aquilo estava computado, é um computador. Ele disse: eu te vejo assim, assim, assim. Ah, mas isso tem 20 anos atrás, eu já pedi perdão a Deus. Você pecou contra o teu marido, você pensa que isso passou? Não, isso não passou pelo processo da confissão verdadeira, do arrependimento verdadeiro, está ali. Mas que coisa difícil de compreender. Como? Se o nosso passado está no mar do esquecimento, quando ele passa de fato pelo processo de Deus, pelo processo da expiação. Não é um arrependimento intelectual, é um arrependimento interno, é uma meia volta, é uma coisa que ninguém deve fazer enquanto não acontecer. Não é formal apenas, não é regularizar, normalizar uma situação, controlar, contornar uma situação. Não é isto. O que muito acontece hoje é isso. Não é acerto verdadeiro, é um contorno de situação. É preferível esperar então até que possa acertar de uma maneira correta e verdadeira. Amém. Aleluia. É preferível Deus te apanhar esperando o acerto verdadeiro. Então você vê que Símei foi poupado por Davi. Parece que não aconteceu nada. Mas quando Salomão se levantou, foi atrás de quem fez benefício a Davi, seu pai. Foi atrás de quem fez mal ao seu pai. Mandou chamar a Símei. Disse: vem cá, você vai morrer, porque você fez isto com meu pai. E ele suplicou, e seu Espírito Santo, dando uma oportunidade. Ele disse: está certo, então eu te darei uma condição. Você fica em Jerusalém, você não sai lá de dentro. O dia que você sair, você morrerá. Mas Símei não entrou em harmonia perfeita com aquilo. O esquecimento para passos errados é falta de harmonia.
Nenhuma pomba esquece e come carniça. Ah, estou passando mal do estômago. Estou passando mal do estômago, da moela. O que foi? Eu esqueci, comi carniça. Nenhuma pomba esquece e come carniça. Nenhuma águia está ali passando mal. O que foi, dona águia? O que você está mal-humorada hoje? Estou passando mal do fígado, esqueci, comi carniça. Nenhuma águia se esquece. Ela não sofre interrupção de harmonia com a sua natureza. Nenhuma cobra sofre interrupção de harmonia com a sua natureza. Nenhuma serpente. Nem um demônio sofre interrupção de harmonia com a sua natureza. Nem o urubu sofre interrupção de harmonia com a sua natureza. Você sabe que o urubu não é hipócrita. Ele não come carniça escondido. Ele come na vista de todo mundo. Embrulha o estômago quem tiver de humilhar. Você sabe que gente é levantada como urubu? Para comer suas carniças, as suas coisas podres, eles comem tudo. Comem de público, porque publica, estou aqui, ó. Estou em cima dos erros dela. Come, urubu, come os erros dela. Come, urubu, come meus erros. Come os erros de meus irmãos. Você é próprio para isso. Ele não sofre interrupção com sua natureza. Ele tem uma harmonia total. Carniça lhe atrai. Lá nas alturas ele sente o cheiro. Que cheirinho gostoso, esse gambazolino. Ele gosta e aquilo lhe atrai. É harmonia com a sua natureza. A mulher tem harmonia com a sua natureza. Ao vestir-se assim, não há interrupção com sua natureza. É harmonia com os seus sentidos. Tudo está em harmonia. Um rio está em harmonia com o outro. Está em harmonia com o nível, com a lei da gravidade, com o nível da terra. Águas pequenas correndo para os grandes rios, aumentando suas águas. E quem tem será dado, e quem não tem até o que tem será tirado. Quando um rio chega a secar, é porque as fontes já secaram há muito tempo. Quando um Davi chega a cair, quando um Moisés chega a errar, é porque Israel já tinha passado a hora de morrer. Estava simplesmente sendo tolerado. Quando um homem daquele chegou a cortar a interrupção com Deus, mas nunca houve. Ele disse, perdeu a alegria da salvação, mas nunca perdeu o Espírito Santo. Ele disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. Não tires de mim. Isso é a harmonia que eu tenho ainda. Aleluia, glória a Deus. Ô irmãos, vocês pegaram agora a mensagem? Veja, tudo está em harmonia. Uma estrela com a outra, o sol com a lua. Todas as coisas estão em harmonia. Os pássaros estão em harmonia. As aves estão em harmonia. Os animais estão em harmonia. O cachorro está em harmonia com a cadela. O boi está em harmonia com a vaca. O galo está em harmonia com a galinha. E assim por diante. Mas o homem está em desarmonia. Por causa dos seus sentidos, por causa dos seus raciocínios. Mas quando ele está em desarmonia com Deus, ele está em harmonia com o diabo. E quando ele está em desarmonia com o diabo, ele está em harmonia com Deus. A paz, porque Elias nunca teve paz com Jezabel. Nunca teve paz com Acabe, não tinha jeito. E a palavra do Senhor estava escrita. E Micaías foi no mesmo caminho, na mesma harmonia. A doutrina não podia falhar. A palavra do Senhor não podia falhar. E Jeú então montou a cavalo e estava comissionado para acabar com a casa de Jezabel. Pode deixar que chegue o tempo de tudo, na hora certa. Ele montou a cavalo e começou a cumprir os desígnios do Senhor, em plena harmonia com o Senhor. Sua espada estava em harmonia com Deus. Era Deus manejando sua mão. E tinha que acabar com aquela casa. Elias tinha dito, onde foi derramado o sangue de Nabote, também tem que ser derramado o sangue dela. Os cães vão lamber o seu sangue. Elias falou isso e acabou. Ele não escreveu, ele não gravou, mas está falado. Aleluia! O que ele falou estava em harmonia com Deus. Era Deus falando através de sua boca. Juízo caíra sobre aquela cidade, sobre aquela terra, sobre o povo, sobre Jezabel, sobre Acabe. E uma mão ungida por Deus, uma espada que não tremia em suas mãos. O que fez Jezabel? Ela tinha naturalmente assistido a algum programa de televisão e viu lá um artista de Hollywood com seus olhos pintados, com suas unhas pintadas. Ela é a mãe de toda a pintura no rosto, de todo o ruge,
de todo batom, de todo esmalte, de todo cosmético. É a mãe, ela é inventora, ela está em harmonia. Então o que fez ela? Aquelas velhas mulheres conquistadoras, que têm gestos que dizem: ainda posso, meu filho, ainda sou mulher. Pintou suas unhas, pintou seus olhos, naturalmente pensando: eu vou dar um olhado para ele, vai ser o bastante, eu vou aplacar o nervo desse rapazinho. E quando ela saiu com aquele olhar imponente, oh, irmãos, antes disso ela mandou um recado através de seu filho Jorão. Pergunta Jeú se há paz. A resposta foi franca, foi honesta, foi objetiva. Como pode haver paz? Como pode haver harmonia com as prostituições e feitiçarias de sua mãe? Mãe da pintura nos olhos, mãe da pintura nas unhas, mãe da minissaia, de toda feitiçaria, de toda macumbaria. Como pode haver paz? Como pode haver entrosamento? Como pode haver harmonia? E Jorão então entendeu que a coisa não estava boa. Virando as costas para fugir, Jeú tesou o seu arco e transpassou pelas costas. Não há harmonia. Chegou a hora, não há harmonia. Agora o profeta disse: se toda a igreja trabalhasse em harmonia, Deus pode nos segurar num hospital, nos deter numa cama com dores. Deus pode nos deter em lugares insuportáveis, em prisões, em cadeias. Deus pode soltar o diabo sobre nós, segundo a mensagem do profeta de Deus, segundo a sua palavra. Ah, mas se a igreja trabalhasse em harmonia, se a igreja trabalhasse em harmonia, paz entre as pessoas, comunhão, contato com entendimento. Já destacamos o contato e entendimento de Balaão com Balaque. Mas vamos ver a harmonia da meretriz Raabe com os espias. Seria um coito, seria um ato de prostituição. Fizeram eles corpo com ela. Eles entraram numa harmonia. A meretriz com os espias de Deus. Ela trabalhou em harmonia com eles. Ela os escondeu. E o resultado daquela harmonia foi um cordão vermelho pendurado na sua porta, que quem passasse por ali não notava coisa alguma, não percebia nada, nem chamava atenção. Isso, coisa mais natural. Cordãozinho pendurado na porta lá, vermelho. É que falamos no vermelho. E pendurado na porta. Cordãozinho vermelho de pendurado na porta. Quem sabia? Quem podia conhecer? Quem podia adivinhar? Filisteus passaram por ali, nem imaginaram. Mas quando as muralhas estavam caindo e os soldados de Israel entrando lá, aquilo era tudo. Aquilo era o sinal da harmonia, daquela casa com Deus. Esta casa é reservada para Deus. Aleluia! Você vê ranchos e casebres que não podem comer um pão todo dia, nem comprar um litro de leite, mas lá está a antena da televisão dizendo: estamos em harmonia com o mundo, estamos relacionados com os acontecimentos mundanos, sociais. Eu via lá na cidade Bandeirante de Brasília as invasões, tudo com casinha de madeira, onde eu morei também. Em cima de cada casebre daquele tinha um pé de galinha, uma antena de televisão. É o sinal da harmonia. Ninguém percebe, ninguém nota aquilo. Ninguém notava o cordãozinho, o que aquilo significava. Um pequeno sinal era tudo. E Josué houvera dito assim: essa casa é reservada para Deus. Mas ela é de uma meretriz, não importa. Não importa, não toques nela. E você vê que toda a muralha caiu. Sua casa era feita em cima da muralha. A única muralha, só aquele pedaço ali não caiu.
Ficou na sua casa com uma torre. Casa de meretriz virou a torre. Um cordão tremulando, dizendo: estou em harmonia com meu Deus. Estou em harmonia com Deus de Israel. E lá havia uma harmonia de ventre, uma harmonia de vida, uma harmonia de saúde, uma harmonia de matriz, uma harmonia de dar o braço para um general. E daquela harmonia vir Jessé, e daquela harmonia vir Davi, e daquela harmonia vir Jesus. Dessa harmonia o Filho se manifestará. De onde viemos nós? Que diferença! Que contraste! Jesus pôs Zaqueu em harmonia com ele dentro de poucos minutos. Jesus pôs o gadareno em harmonia consigo dentro de poucos minutos. Jesus pôs Maria Madalena em harmonia consigo dentro de poucos minutos. Jesus pôs o ladrão crucificado à direita em harmonia consigo dentro de poucos minutos. Está em harmonia você com Deus? É o vínculo da paz. Mas se toda a igreja trabalhasse em harmonia assim, então no nosso meio estaríamos expulsando demônios, pegando em serpentes, bebendo coisas mortíferas, que o que está acontecendo conosco. E todas estas coisas acontecendo. Mas quando você tenta forçar isto para os indivíduos, então você encontrará a si próprio. Isto será pentecostal outra vez. Saudade do passado. Então você terá Babilônia, confusão, línguas e profecias, casamentos, e toda a confusão e toda a doutrina baseada nisto. Por ter profecia de Deus, ele achou de dar uma doutrina. Por ter a mensagem de Deus, então achamos de criar doutrinas. Temos muitos Balaãos hoje. Você não pode julgar isto. Nossos corações estão cheios de alegria e felicidade, porque estamos em harmonia com Deus, com sua palavra. E oh, que coisa! Os pássaros estão cantando, tudo é maravilhoso, tudo está em harmonia. Oh, simplesmente cheio do Espírito de Deus. E estamos tão apaixonados por Jesus que queremos orar a noite toda. Meu Deus, orar a noite toda? Queremos conjecturar a noite toda. Queremos rolar na cama a noite toda. Queremos maquinar a noite toda. Isso é falta de quê? De harmonia. Quando se apaixona por uma pessoa, aquilo promove harmonia. É bom estar com Jesus. É bom ouvir sua palavra. É bom estar com Ele na dor. É bom estar com Ele na alegria. É bom estar com Ele na viagem. É bom estar com Ele em todas as partes. Mas você fica tão apaixonado por Jesus que todas as outras coisas ficam em segundo lugar. O irmão Brana disse que acima de seu marido tem que ter Deus. Todas as coisas ficam em segundo lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. O urubu está numa harmonia ininterrupta com a sua natureza. O boi está com a harmonia ininterrupta com a sua natureza. A vaca também, o cão, a cadela, a cobra, a pomba, a águia, o esquilo, cheleador, conversador, fuxiqueiro, está em plena harmonia. A graia delatora, o macaco delator, está em harmonia. Você chega no mato, faz ali uma espera, daí a pouco vem os macacos e começa, olha lá, aí passa a noite. Ele faz tudo, ele joga tudo que pode, que ele tem no corpo no você. Ele joga jatubá, ele faz tudo e fica lá. Eles põem 2 de vigia, acuando a noite toda. De vez em quando são rendidos, igual lá no exército. Quando os 2 cansam, falam, ei, Joãozinho, vem cá. Ô, mané, nós não aguentamos mais. Aí ele vai dormir, eles vêm 2, ei. Ele está em harmonia com a sua natureza, delator.
A graia te percebe lá no mato. E cara, não tem bicho que chega. Delatora! O esquilo fica lá, põe a cabecinha de fora numa esquina, põe a cabecinha na outra, de trás de uma galha, numa forquilha, e xirrei. Ele está em harmonia com sua natureza. Você não tem que condená-lo. Mas a águia está ali só. Ela diz assim: se eu te passar a garra, acabou aqui. Você é um bom petisco, viu? Ela está só assim, tranquila, olhando para os lados. Não tem nem que mexer com a cabeça, né? Ela olha só com os olhos. Assim, ela tem uma aguçidade tremenda, um campo periférico, um campo visual muito grande, daquela está vendo tudo que está passando no canto. Tudo do lado direito, do lado esquerdo, em frente, atrás. Ela está sempre assim, olhando. De repente ela diz assim: a sua natureza diz, a tempestade passou. E eu estou cansado de ouvir essa vitrola. Vou abrir minhas asas e vou embora. Abre suas asas. Abre suas asas. Entre em harmonia com sua natureza e ganhe as alturas. Aleluia! Glória a Deus! Deixa a igreja entrar em harmonia com a natureza cristã. Ela se cansará desse chirlear do esquilo. Abrirá suas asas. Subirá. Deixa a igreja entrar em harmonia. Irmãos, o que é demônio? Não há coisa mais derrotada. Se anjo que nunca pecou não pode fazer o que o homem faz, quanto mais anjo que pecou. Anjo que nunca pecou não tem o poder que Deus deu para os seus filhos. Quanto mais os anjos que pecaram, que se rebelaram. O ser mais derrotado e fracassado que existe na terra é aquele que está em desarmonia com Deus. Satanás e seus anjos estão em desarmonia com Deus, por isso é fracassado e derrotado. Agora os filhos de Deus temem tanto os barulhos, os batidos das caixas, e se incomodam tanto, e mudam de lugar, e pula daqui, e pula daquela, incomodados, irritados. Mas se você está em harmonia com Deus, você vê como a oração tomará o lugar de muitas coisas, porque há comunhão, há prazer. Você esquece as mágoas, você esquece as aflições, esquece, pois, as tuas aflições. Você esquece que os momentos passam e o coração ferido é untado com azeite. As feridas são cauterizadas, porque Ele é consolador. Mas tem que haver harmonia. Ele te consola porque Ele é consolador. Mas para Ele te consolar, você tem que entrar em harmonia com Ele. Agora você viu que os seus sentidos, procurando rejeitar a doença, dá mais lugar para ela e entra em harmonia com ela. Porque eles se regem pelo que sente, pelos sintomas. Você vê, enquanto eu estou pregando aqui, eu estou combatendo espíritos. Eu tomo sobre mim muitos espíritos de todas as naturezas aqui dentro desse santuário. Espíritos espiões, espíritos de adultério, espíritos de interrogação, falsos irmãos, falsos obreiros. Tudo quanto Paulo enfrentou, todo genuíno ministério enfrenta. Todos os espíritos de murmuração, de interrogação, de especulação, de espia e coisa assim você enfrenta, e você tem que tomar, rasgar tudo isso e pregar a palavra como ela é, e até chegar lá dentro de você, e você pôr o dedo no tumor e dizer: está aqui. Os seus sentidos entram em harmonia, dizendo: está mesmo, eu estou cancerosa, estou com câncer no útero, estou com problema na cabeça, estou com tumor na cabeça, estou ficando fraca. E seus sentidos entrando em harmonia com isto. Oh, mas quando seus sentidos entram em harmonia com Isaías 53, aleluia, você põe a mão na barriga e não vê tumor. Você vê seus filhos já lá adiante, queridos. Você vê toda a situação além de seu lamaceiro.
Você vê toda a condição além do tempo. Você se vê a si mesma além da cortina do tempo. Quando os seus sentidos são dominados pela fé e entra em harmonia com a palavra de Deus. Oh, eu estou falando essa palavra. Eu estou lutando com um tumor aqui agora. Não é sugestão. Tem certeza. Mas não deixa seus sentidos entrar em harmonia com ele. Faça pouco caso dele. Ele está na cabeça. Ele está no útero. Ele está no esôfago. Ele está no estômago. Eu estou em contenda com um tumor. Mas seus sentidos fiquem em harmonia com ele. Por causa dos sintomas. Por causa da dor. Por causa do caroço. Porque não pode engolir. Porque sente dor no ventre. Porque sua cabeça dói. Porque você se sente fraca. Porque você se sente fraco. Você se sente esgotado. Não há um homem mais debilitado aqui do que eu. Mas eis aqui a ousadia de Deus. Aqui a força do Senhor. Estou contra esse tumor. Estou contra ele. Estamos contra esse tumor. Toda a igreja está contra o tumor. Aleluia, glória a Deus. Ele é desfeito quando você entra em harmonia com Deus, com sua palavra. Com Isaías 53. Oh, que coisa grande. Que operação extraordinária. Você não está nem sentindo o que está acontecendo. Porque Jesus nunca disse se sentires. Mas ele disse se creres. Se creres, entrarás em harmonia com minha palavra. E o centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Não sou digno nem de que entres em mim. Mas diga apenas uma palavra e meu criado será curado. Oh, que harmonia perfeita! Eu nunca vi nem mesmo em Israel tamanha fé. Isso enrolou Abraão com tudo. Nem mesmo em Israel nunca vi tanta fé. Não tinha que pôr as mãos, não tinha que ir lá. Eu não tenho que ir lá. Você não tem que vir aqui. Ele está em você, como o anjo via-se a si mesmo, com a espada na mão. Você se vê a si mesma, a si mesmo, com a espada na mão. Você tem harmonia com sua roupa. Você sente sua roupa no corpo. Você sente Deus no seu corpo. Você está em harmonia com a palavra. Onde está o tumor agora? Onde está o tumor? Onde está a infecção no sangue? Deixe toda a igreja entrar em harmonia contra esse reumatismo no sangue. E há uma coisa que não tem personalidade. Não é pessoa. Qual é a personalidade do reumatismo no sangue? Como identificá-lo? Se é uma condição do sangue. Eu não sei se é uma bactéria. Eu não sei o que é isto. Eu sei que é diabo. Eu sei que é demônio no estado físico. Mas a igreja está em harmonia com Deus, contra o reumatismo no sangue. Agora isso pode ser chamado do que quiserem por lá, mas a igreja está em desarmonia com isto. Eu não sei, alguém voltará curado de reumatismo no sangue, porque a igreja está em harmonia contra isso. Está em desarmonia, não está em paz com ele. Não está em paz com o tumor. Não está em paz com os espíritos errados. Mas quando você vê uma pessoa com o espírito errado, o que você tem que fazer não é matar a pessoa, é tirar dela o espírito errado. A igreja toda está em harmonia. Se esta igreja toda entrar em harmonia, o que será feito de muitas coisinhas? A águia não tinha que extinguir o esquilo. Ela tinha que apenas deixá-lo chileando. Ela o tolerou durante o tempo que sua natureza permitiu, até a tempestade passar. Mas logo ela abriu as suas asas. Há muitas coisas que você tem que tolerar, até chegar a hora de bater asas. Você tem que suportar a dimensão aqui de baixo, até a hora que você vai bater asas.
A águia fez isto. Ela esperou, ela suportou. E é isso que está acontecendo. Ela não estava em harmonia com aquilo. Você não está em harmonia com muitas coisas que você faz, com muitas fraquezas suas. Mas você tem que suportar a si mesmo. Você sofre a si mesmo, até que você deixe esta dimensão. Senhor Deus, Pai amado, dá que nós saiamos daqui, nesta noite, em total harmonia com o Senhor. E assim, numa perfeita harmonia, com quem nós temos de ter harmonia? Pois estamos dirigidos pela mesma mente, o mesmo coração, o mesmo sangue. Senhor, somos uma família, somos a família de Deus, ó Pai. E como diz o profeta, que eles eram 8 e brigavam como gato e cachorro, mas quando se levantavam, continuavam sendo branas. Meu Deus, meu Pai, ajuda, ó Pai, aquele, ó Deus, que quer entrar em harmonia com o Senhor, que entrou agora em paz com Deus, agradecer por isto. Jesus, a igreja está contra, está em desarmonia com toda espécie de mal que haja aqui dentro, com toda espécie de enfermidade e tormentas, todo espírito do erro. Nós estamos em desarmonia com tudo que é errado e harmonia com tudo que é correto, Senhor. Nós dizemos amém a toda a palavra. Queremos andar sob essa inspiração, ó Deus. Agora, ó Pai, põe a tua mão. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente, sobre cada irmã e cada irmão, cada criança nesta hora, mesmo lá no berçário, mesmo no ventre, ó Deus. Deus, Deus, ó Deus, Pai, Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus de Elias, toma agora o teu povo, numa perfeita harmonia. O Senhor é o engenheiro, o Senhor é o fabricante desse corpo, o Senhor é o homem de gravata. Oh Pai, ajuda, ó Deus, que cada coração volte em harmonia contigo. Não importa o que pensem de mim, não importa o que pensem uns dos outros, mas só Deus, que cada um esteja em harmonia com o Senhor, em harmonia com o teu Espírito. Ninguém pode mudar. O urubu está em harmonia ininterrupta com a sua natureza. Ninguém pode mudar a natureza da pomba. Ela está em harmonia desde que estava dentro do ovinho ainda, com sua natureza, no nascer, no crescer, no comer, no viver, na hora de se recolher, no se vestir, se cobrir com as penas, sendo um tipo do Espírito Santo. Tem um óleo em si mesmo, que ela não precisa de tomar banho, porque ela se limpa com aquele óleo, que é o símbolo do Espírito Santo, ó Deus. Ela está em harmonia com a sua natureza. A águia está em harmonia, dia e noite, com sua natureza. Senhor, meu Deus, isso é grande demais. Quando somos nascidos em Cristo, estamos em harmonia dia e noite com Deus, com tua palavra, Senhor, com toda a verdade. Toma, minhas irmãs, meus irmãos, toma todos os ministros nesta mensagem, ó Deus. Não nos deixa, ó Pai, fazer como Balaão, dizendo o Senhor mandou. Meu Deus, não deixa-nos dar pousada para os anciãos sinceros de Balaque, ó Pai. Não nos deixa amar o prêmio da injustiça, ó Senhor. Mas, ó Pai bendito, que coisa gloriosa é ser uma Raabe nesse instante.
Que coisa maravilhosa, Senhor, é ser um Sansão, mesmo de olhos furados. Que coisa gloriosa, Senhor, é ser um Davi, mesmo foragido. Que coisa gloriosa é ser um Pedro preso, ser um Paulo açoitado, ó Pai. Ser mulheres sofredoras, ser uma Ana que chorava por um filho, zombada por Penina, zombada e criticada, desejando ardentemente ter um filho. Seja concedida a sua petição, no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Toda mulher escolhida no Velho Testamento teve o problema da esterilidade. Sara, Ana, Raquel e assim por diante, Rebeca, todas elas tiveram um problema assim. Essas denominações, esses grupos arranjam filho de qualquer, eles são férteis para ficar grávidas de doutrinas. E às vezes a esposa legítima mesmo é estéril. Mas há um filho prometido para ela na transformação. Glória a Deus, aleluia. Deus te dê agora, sob a palavra da fé, o que você está pedindo nesse instante, em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Aleluia, sendo justificados pela fé, temos harmonia com Deus. Temos paz com Deus. Pedimos a Deus que Atos 19 esteja aqui agora em harmonia, para curar e libertar quem vai usar as peças de roupa. E todos os pedidos nesta hora sejam apresentados a Deus com a perfeita harmonia de fé, passando por cima dos sintomas, deixando os sentidos que estão em harmonia com a doença e com a opressão, com os sintomas malignos. A fé passa por cima de tudo isto. A fé é uma viagem de avião, passa por cima dos atoleiros, passa por cima das árvores, das montanhas, e vai descer lá no aeroporto, no destino que você quer. A fé passa por cima de todos os obstáculos. Oh, glória a Deus! Esta fé perfeita passa por cima do ódio, passa por cima da razão, passa por cima dos sentidos e desce no aeroporto de Deus, na base de Deus. Aleluia!